Queridos, que tipo de filho biológico você tem sido? Você tem sido um filho que tem honrado os seus pais? Você tem sido um filho obediente? Você tem sido um filho, uma filha que o seu papai e a sua mamãe pode olhar e dizer assim: como eu tenho orgulhado, como eu tenho orgulho dos meus filhos? Você como filho, você como filha, como tem sido o seu relacionamento? Pegando um gancho aqui no que o pastor Alvim disse, como tem sido o seu relacionamento com seus pais? A gente começa pelo filho biológico para chegar no filho espiritual. Você tem sido um filho espiritual que tem honrado a Deus na leitura da sua palavra? Você tem honrado a Deus na missão que Ele deu para você, que é a missão do ID, na missão da evangelização? Você como filho, você tem ganhado você tem conquistado novos filhos espirituais para Deus? Você tem cuidado desses filhos, você tem consolidado esses filhos, e você, em todo o seu histórico de vida cristã, abaixa um pouquinho para mim. Em todo o histórico da sua vida cristã, você já enviou algum filho espiritual seu? Se não, Deus separou para você essa conferência, esse final de semana, para que você refletisse e que você pudesse tomar uma atitude na sua vida de ser um filho biológico e de ser um filho espiritual que vai honrar os seus pais na terra e que você, sobretudo, vai honrar o seu Pai Celestial. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração em que a paternidade espiritual e a maternidade espiritual e biológica também tem sido esquecida, tem sido abandonada. Filhos não têm honrado seus pais como deveriam, como é esperado que filhos honrem os seus pais. E é por isso que muitas vezes a gente se depara nos funerais da vida, às vezes filhos que se debruçam sobre o caixão e só falta entrar dentro do caixão. E você já deve ter presenciado essa cena: mãe, meu pai, a melhor mãe do mundo. E às vezes você vê filhos centrados, serenos, equilibrados, mas depois você mexe com a história, vai procurar saber, aqueles desesperados, na maioria das vezes, são filhos que não honraram o pai, que não respeitaram o pai enquanto vivos estavam. Ei, Deus chama a sua atenção nessa noite, que é tempo de você honrar os seus pais. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse pelo telão. Se você está com a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Um versículo apenas. Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês.
Santo Deus, fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Nosso papo ele vai ser resumido nessa frase: filhos espirituais saudáveis. Apenas um versículo em Gálatas, e nós podemos daqui extrair inúmeras lições. Nós podemos aqui extrair inúmeros aprendizados de um só versículo. E a primeira lição que a gente extrai daqui, de Gálatas, é que gerar filhos ocasiona dores. Olha lá. Meus filhos, estou sofrendo dores de parto. Dores de parto expressa, revela angústia e revela esforço. Aqui a expectativa de Paulo, ele expressava uma angústia, porque ele gostaria muito que os crentes de Gálatas fossem conduzidos aos pés de Cristo genuinamente. E ele ansiava por isso. E o desejo dele era que isso acontecesse o mais breve possível. Os filhos têm perdido os princípios de honra e de respeito em relação aos seus pais. Por outro lado, os pais também, eles estão perdendo a compreensão da amplitude do que é o sacerdócio e a paternidade. Sabe, irmãos, e às vezes no bate-papo, nas conversas, pelos corredores, pelos gabinetes da vida, em que a gente tem de dialogar com alguns jovens, a gente detecta tantos problemas psicológicos na vida de um jovem, na vida de uma jovem, por falta da paternidade, por falta da maternidade. Não tiveram a presença do pai e da mãe. E na vida espiritual de igual forma. Sabe, dentro da igreja, nós ainda percebemos que existe a dificuldade de muita gente compreender na sua essência o princípio da adoção espiritual ou da responsabilidade mútua que nós devemos uns para com os outros, de ajudarmos uns aos outros. E é justamente por causa disso que a gente se depara, irmãos, com tantos novos convertidos. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui nas fichas de convertidos da igreja, só em 2022, de janeiro a julho, 722 pessoas aceitaram Jesus até julho. E a pergunta é: por que esses novos convertidos, por que a grande maioria deles não conseguem se firmar na igreja com Jesus? Por quê? Porque é a grande minoria que fica, que permanece. Sabe, a gente começa a recapitular e a gente observa que eles levantam a mão, eles chegam até o altar, eles recebem uma oração. Na maioria das igrejas tem uma sala separada à parte. Ainda a gente não tem. Precisamos. Sala essa em que eles recebem
algumas orientações básicas. Mas o culto se encerra. Acaba o culto. E da porta de entrada da igreja para fora, eles voltam para o mundo deles, o mundo do relacionamento deles, e dificilmente eles permanecem, porque poucos membros da igreja assumem a responsabilidade de amá-los, de cuidá-los, de acompanhá-los e se disponibilizar para fazer parte do novo mundo deles. Poucos lembram que os novos convertidos, que os bebês na fé, precisam ser cuidados, precisam ser acompanhados, precisam ser ensinados no caminho de vida, precisam de uma escola de avivamento, precisa aprender a ler a Bíblia Sagrada, precisa orar, precisa de ajuda para estar na célula. E é por isso que muitas das vezes eu digo, no início da caminhada, vai lá, pega a pessoa, leva para a célula. No início da caminhada, vai lá, coloca no carro, traz para a igreja. Porque você está lidando com um bebê na fé. Alguém que precisa aprender a caminhar. Alguém que precisa saber o alfabeto cristão, o beabá da vida cristã. Para a maioria dos novos convertidos, voltar à igreja se torna um peso, porque o seu ciclo de relacionamento está fora da igreja. E a maioria dos presentes aqui não se disponibilizam para poder paternizá-los. E os novos convertidos na fé, irmãos, eles precisam de cuidado individual. Cuidar de forma individual precisa ser dentro do princípio da paternidade, dentro do princípio da maternidade espiritual. Porque é na paternidade e na maternidade que você vai encontrar o amor genuíno, o compromisso de cuidar, de acompanhar, de orar, de se preocupar, de ir atrás. Somente quem avoca para si a paternidade espiritual, somente quem avoca para si o sentimento da maternidade, é que com certeza você verá novos convertidos, bebês se transformando em crianças, em adolescentes, e daqui a pouquinho estarão caminhando com as próprias pernas. O que você precisa é você se sentir pai por alguém. O que você precisa é se sentir mãe espiritual de alguém. Nós precisamos ter esse sentimento de cuidar de alguém. Lembro-me dos inúmeros convites, perdi a conta, de convidar a Helena para estar numa célula. E esses convites se estenderam por mais de um ano. Chegou um tempo que eu já estava apelando. Meu convite agora já era para a igreja. Mas eu não desistia da Helena, porque nós não podemos desistir de ninguém.
Nós não podemos deixar ninguém para trás. E depois de um ano, de uma forma inesperada, de uma forma surpreendente, ela aparece, numa terça-feira à noite, de forma surpreendente, ela aparece ali na célula. E ali aquela noite ela foi tratada com muito carinho, com muito amor. Ela foi abraçada por todas as mulheres presentes. Ei, larguei uma pérola aqui, tá? Quando alguém for visitar a sua célula, que todos o abracem. Essa foi uma das observações dela. Eu fui amada. Eu tive um sentimento de rainha. Eu tive um sentimento de princesa naquela célula. E talvez ela tenha chegado naquela célula e imaginado, eu estou indo nessa célula e hoje eu pago a minha dívida e eu não volto aqui nunca mais. Talvez ela tenha chegado com esse pensamento. Mas lá ela foi amada. Lá ela se sentiu importante. Lá ela se sentiu cuidada. Lá ela recebeu um tratamento, como ela mesma diz, que ela nunca foi tão bem tratada como ela foi naquele dia. E como resultado dessa visita, para uma nova surpresa minha, agora sem que eu a convidasse, na semana seguinte, ela estava novamente na célula. E no final de semana, ela já estava na igreja. E na igreja eu a encaminhei, expliquei como é que funcionam os cultos, os cursos. E eu encaminhei logo ela para o curso de batismo, e dentro de 3 meses ela desceu a célula, as águas. Ela se batizou. Ela recebeu uma discipuladora, a mãe espiritual. Alguém que falou, deixa comigo, eu vou cuidar, eu vou acompanhar, eu vou dar mamadeira, daqui a pouquinho eu vou dar uma papinha, daqui a pouquinho eu vou tirar a papinha, eu vou cuidar, eu vou discipular. E ela se firmou com Jesus. Hoje, Helena está em outro estado, servindo o mesmo Jesus que nós servimos, fruto de uma mãe espiritual, fruto de pessoas que não desistiram dela, de pessoas que não a deixaram para trás. Quantos casais que chegaram aqui na igreja com seus casamentos destroçados, destruídos, mas receberam acolhimento. Casais se disponibilizaram para ajudá-los. Ei, tem curso de família, tem casados para sempre, tem mulher única. Você pode ser um marido melhor, você pode ser um esposo melhor. Ei, você está com problema financeiro, você tem que fazer o curso CRAU. Alguém que se importa, alguém que dá um rumo, alguém que dá orientação, alguém que ama de verdade. Porque aqui encontraram pais e mães espirituais dispostos a estenderem as suas mãos e apresentar um Jesus que muda, que transforma casamentos. Quantos chegaram aqui com vícios, pornografia, bebidas, cigarros e tantos outros vícios, mas que passaram pela mesma experiência de acolhimento, de amor, de cuidado, de alguém que se prontificou e disse, eu vou acompanhar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou colocar na brecha, esse novo convertido aqui é comigo. 722 conversões, de janeiro a julho. Quero dizer que a partir de hoje, sinta-se à vontade para me procurar e dizer, pastor, quero cuidar de um novo convertido.
A igreja precisa muito de pessoas, de irmãos, de pais, de mães espirituais que adotem essa postura. Eu vou cuidar de alguém. Vou colocar alguém debaixo do meu braço e vou caminhar. Ou vou estender a minha mão e vou caminhar com esse novo convertido. Muitas pessoas não firmam na fé por falta de alguém que o adote espiritualmente. E eu tenho certeza que a partir dessa conferência, eu tenho certeza que a partir desse final de semana, você não será mais o mesmo. Porque Deus vai brotar, Deus já está brotando no seu coração a paternidade, a maternidade espiritual. Eu tenho vários filhos na fé. Eu tenho vários filhos espirituais. Gente, como é gostoso ver os nossos filhos voando na fé. Um está acabando de entrar ali pela porta. Esse me deu trabalho. Eu passei momento de luta com ele. Teve uma época que ele supervisionava algumas células. E de um dia, do nada, ele chegou e falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, esse negócio de célula não é para mim não. Esse negócio de cuidar de pessoas não é para mim não. Eu vou entregar as minhas células e vou ficar só com a minha célulazinha em casa. Esse grupinho de 10 aqui, eu e Bianca nós vamos cuidar, mas esse restante aqui não dá não. Eu não nasci para isso não. E nós conversamos, eu falei igual o pastor Alvim. Naquela tarde eu emprestei todos os meus ouvidos para o pastor Tiago Prego. Ele falou. E depois que eu ouvi, nós oramos juntos. Eu pedi, Espírito Santo, trabalhe nesse coração precioso. Espírito Santo, faça uma mudança no seu coração, na sua mente. Ele é um escolhido teu. E o Espírito Santo se incumbiu disso. E hoje o pastor Tiago Prego é um dos grandes pastores dessa igreja. Um dos homens que é um dos filhos mais chatos que eu tenho. Mas é um chato que eu quero dizer para os outros que eu gostaria que os outros fossem chatos como ele. Porque esse não fica sem discipulado, não. Esse me liga na segunda, se não rolar, me liga na terça, se não rolar, me liga na quarta, e na quinta eu já estou abrindo pinico. Tem que arrumar um tempo para ir na agenda. Sabe o que é isso? É ele dizer assim: você não percebe o quanto que você é importante para mim? Pastor Rubem, você não percebe que eu quero conversar com você, eu preciso orar com você, eu preciso da sua ajuda. Não podemos andar sozinhos, irmãos. A caminhada espiritual é um processo. E é por isso que os nossos olhos precisam estar focados nos novos convertidos. Naqueles que levantam a mão pela primeira vez e vêm. Os nossos olhos precisam, sobretudo, estar focados nesses bebezinhos na fé. Hebreus, capítulo 5, verso 12b e versículo 13 nos diz: estão precisando de leite e não de alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino de justiça.
Nós temos novos convertidos na nossa igreja. Vamos ter sempre, louvado seja Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que, infelizmente, nós temos irmãos aqui com 10, 15 anos e que ainda precisam ser tratados como crianças. Não deveria. E aí, é o que o apóstolo Paulo nos diz: dores de parto. Gerar filhos espirituais, espera-se dores de parto. É necessário um esforço da nossa parte, de cuidar desses bebês, dos novos convertidos, daqueles irmãos com 10, 15 anos de igreja. Um esforço em demasia, se necessário for, porque uma vida é muito importante para Jesus. Quanta gente sai da igreja ferida, machucada, decepcionada, porque durante muito tempo que passou na igreja não foi cuidada, não foi acompanhada. Não teve alguém que estendesse a mão. A igreja, ela é uma maternidade espiritual. E muitas vezes, em vez de cuidar das crianças espirituais aqui, espanca, maltrata e machuca. Interessante, irmãos, é que muitos líderes não conseguem ser pais espirituais. E sabe por que não conseguem ser pais espirituais? Porque nunca foram filhos espirituais. Não sabem como cuidar de filhos. Você nunca será um bom pai se você nunca foi um bom filho. Tem gente com tantas características preocupantes. Gente que cresceu na igreja e que quer crescer na igreja com independência. Gente que nunca dá satisfação para ninguém. Gente que não quer se esforçar em prol do outro, se doar em prol do seu próximo. Gente que não renuncia nunca ao seu tempo, mesmo que seja meia hora durante a semana, em prol de aconselhar um irmão, visitar um irmão, orar pelo irmão. Gente que não respeita os princípios de autoridade. Gente que vai aonde quer e fazer o que quer. Esse tipo de gente não vai conseguir paternizar ninguém. Sabe por quê? Porque não tem autoridade, porque não segue o modelo de Cristo de efetivamente de como cuidar das ovelhas dele. Lições extraídas de Gálatas 4:19. Segunda lição: filhos espirituais refletem Cristo Jesus. A grande expectativa de Paulo aqui, irmãos, é que Jesus Cristo fosse refletido nos seus filhos espirituais. Não há registro no Novo Testamento de que Paulo ele era casado. Há uma conjectura de que Paulo fora casado porque ele pertenceu ao Sinédrio. E para pertencer ao Sinédrio naquela época, o homem precisava ser casado.
Não se sabe se Paulo era viúvo. Não se sabe se Paulo era largado, abandonado, separado. Mas uma coisa nós sabemos, que a própria sinagoga, ela apoiava as mulheres judias a abandonarem os seus maridos, caso eles se convertessem à fé cristã. Também não há registro no Novo Testamento que Paulo teve filhos biológicos, mas era lindo, fantástico, maravilhoso, extraordinário a forma como Paulo tratava os seus discípulos, como Paulo tratava os seus filhos espirituais. Se você ver lá em Romanos 8, 16 e 17, fala que Paulo se referia aos irmãos da igreja de Roma como os meus filhos amados. Nessa tarde e noite, eu e você precisamos entender que a paternidade espiritual, a maternidade espiritual, ela não é tão fácil assim. Dá trabalho, mas é glorioso, é muito compensador. É glorioso ver um pastor, um Tiago Prego entrar aqui como membro e hoje um pastor. É compensador ver um Igor chegando como membro e hoje sendo um pai de multidões, supervisionando 92 células. É glorioso ver um pastor Fábio de Oliveira, que veio aqui já como pastor de uma outra igreja, quebrado e disposto, quero começar do zero, quero reconstruir da minha vida. E na última consagração, um pastor. O Milton da mesma forma. Queridos, pastor Léo Ferreira, quando chegou na igreja, 55 anos de idade, e falou: estou gostando da igreja, eu vou ficar por aqui, mas o meu tempo já acabou, porque 55 anos de idade, né? Meio cansadinho. Falei: sua vida está começando agora. Você tem aí mais uns 20, 30 anos para dar para Jesus. Legado. Qual o legado de paternidade que você está deixando? Qual o legado de maternidade que você está deixando? E o pastor, e nada a partir de hoje muda em nome de Jesus. Tem tempo para você ser um pai presente, um pai que acompanha, um pai que se preocupa, uma mãe que acompanha, que ama, que dedica o seu tempo em prol dos seus filhos, biológicos e espirituais. Porque os primeiros filhos espirituais que você precisa ter são seus filhos biológicos. A primeira célula começa de dentro de casa. Porque o inverso também não pode acontecer não, tá, irmãos? Vamos preocupar com os irmãos, vamos preocupar com todo mundo da igreja, com as células da igreja e abandonar a sua casa, a sua família. Negativo. É a primeira que tem que ser bem cuidada, bem tratada, bem acompanhada. Ele cuidava muito bem dos seus filhos. A paternidade, irmãos, de alguma forma ela causa dor. A paternidade, de alguma forma, ela provoca o esforço. E isso faz com que tenhamos mais tempo, mais amor, mais renúncia, mais dedicação, mais investimento e paciência para com os nossos filhos e as nossas filhas. Queridos, Paulo tinha 3 discípulos diretos: Tito, Timóteo e Onésimo. E Paulo os considerava como se fossem filhos extraídos da sua entranha. Paulo realmente sentia o pai espiritual da alma deles.
Paulo realmente cuidava desses filhos, se preocupava com esses filhos, mas devido ao nosso tempo que é escasso, nós vamos nos ater um pouquinho a apenas um desses filhos, chamado Timóteo. Lições extraídas de Gálatas 4:19, terceira e última. E aqui nós vamos falar mais detalhado a respeito de Timóteo. Filhos que triunfam têm em Cristo o seu modelo de vida. Versículo 19, finalzinho. Até Cristo ser formado em vós. E aí? Você como filho, você como filha espiritual, até Cristo ser formado em vós. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Quando as pessoas lá fora, no seu trabalho, na sua vizinhança, te olham, eles estão vendo Jesus Cristo sendo refletido na sua vida? Sabe, irmãos, a Bíblia nos fala que Paulo conheceu Timóteo em Listra. E que quando ele conheceu Timóteo já era convertido. Mas a partir daquele encontro, Timóteo passa a ser o filho espiritual. O ministério de Timóteo passa a partir daquele momento a estar debaixo do sustentáculo, debaixo da cobertura espiritual do apóstolo Paulo. Atos 17, 14, 15 nos revela que então Timóteo começa a realizar viagens missionárias com o apóstolo Paulo. E nessas viagens, nessa companhia de andar juntos, de conversarem juntos, de compartilhar juntos, ele começa a crescer no ministério, ele começa a crescer na fé, ele começa a crescer na profundidade espiritual. Ei, quem são as suas companhias? Com quem você está andando? Quem você está andando está te levando para um crescimento profundo em Deus, em crescer na fé? Ou são pessoas que estão tentando te puxar para baixo? Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Quem você está ouvindo? Atos capítulo 20 já nos fala que dessa companhia, que desse relacionamento, que através desse crescimento exponencial na fé de Timóteo, Paulo passa agora a confiar nele tanto, que Paulo agora o elege como o representante na Ásia. É Timóteo que vai representar agora o apóstolo Paulo. Mas esse Timóteo, irmãos, ele se tornou um prisioneiro por amor a Jesus Cristo. Não era qualquer um. Era alguém que já estava disposto a sofrer todas as consequências por amor a Jesus Cristo. Mas Paulo, ele valoriza o Timóteo nas suas mais diversas cartas do Novo Testamento. Ei, Timóteo era um filho espiritual que permitia ser orientado pelo seu pai espiritual. É triste o que eu vou dizer aqui, mas é uma dura realidade. Tem filho que tem dificuldades em ouvir o seu pai espiritual e a sua mãe espiritual. E aí nós temos um grande problema. E aí você tem um grande obstáculo pela frente.
não são somente os filhos biológicos. Nós estamos vivendo uma geração que filhos não querem escutar mais os seus pais, os mais velhos. Filhos que estão esquecendo dos princípios de honra e de respeito. Filhos que hoje batem a mão na mesa para falar com o pai e com a mãe. Filhos que xingam os pais. Filhos que chamam pai e mãe de cara. Estão abandonando o respeito, estão abandonando a honra. Filho, filha, você não vai prosperar. Lamento de dizer, mas você não vai prosperar. Você não vai crescer, você não vai frutificar. Como filhos estão abandonando o princípio de honra, o único mandamento acompanhado de promessa. Honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejam alongados os seus dias de vida sobre a terra. Quantos filhos estão abandonando e perdendo essa linda promessa do Senhor de longevidade para os filhos que honram aos seus pais. Timóteo, ele honrava o seu pai espiritual, Paulo. Timóteo cresceu tanto na fé que ele se tornou representante de Paulo agora nas viagens para visitar as igrejas. E ele averiguava o estado das igrejas. Olha que forte isso, irmãos. Ele visitava as igrejas. E como filho na fé, ele sabia do ensinamento doutrinário do seu pai espiritual. E Timóteo, ele era incapaz de chegar nas igrejas e dizer e pronunciar algo que fosse contrário ao seu pai espiritual. Esse filho só tende a crescer. Esse filho só tem que voar. O céu é pouco para esse filho. Por isso que Paulo, ele dizia que era como se estivesse saindo das suas entranhas. Eu bato palma, eu tiro o chapéu, quando eu vejo, quando eu deparo com pais espirituais, torcendo, impulsionando os seus filhos espirituais. Pais que realmente desejam os seus filhos voando. Não somente na vida secular, profissional, estudantil, mas sobretudo na vida com Deus. Irmãos, eu cheguei ontem aqui 9h10, né? Para quem não sabe, saí de casa às 5h30 e peguei um trânsito como nunca de 4 horas, do Recreio para cá. Trânsito louco. Eu estou de mudança, se Deus quiser, a partir de janeiro, para Nova Iguaçu. Vou colocar meu filho, os meus filhos, numa escola cristã. E essa semana, minha esposa falou assim: quem ensinou esse corinho? 3 palavrinhas só, eu aprendi. Eu falei, eu não. Ela falou, eu também não.
E esse outro hino aqui? Eu não, também não. E aí, irmãos? Eu e ela no carro na frente, no atrás, do recreio aqui, até aqui, só cantando louvores ao Senhor, que eu não ensinei, que a mãe não ensinou, mas a escola com formação cristã está ensinando os meus filhos. A intelectualidade, a informação, o ensino com excelência é importantíssimo. Mas nada é mais importante do que os seus filhos sendo criados na presença do Senhor. Isso é preocupação de um pai e de uma mãe espiritual. Eu quero algo muito maior do que uma vida profissional com excelência. Por outro lado, a gente bate palma para os pais espirituais que querem ver seus filhos decolando. Mas é muito triste quando a recíproca não é verdadeira. Quando a gente observa que pais espirituais estão ficando apavorados ao ver os seus filhos espirituais decolando. Eu tenho 2 biológicos, Pietro de 11 e Noah de 3. E tenho, graças a Deus, vários filhos espirituais. E Deus vai me dar mais. Porque eu quero cuidar mais. Eu quero estar mais próximo. E com relação aos meus filhos espirituais, o meu desejo é que o Senhor dê a eles ministérios mais amplos que Ele me deu, pregações mais poderosas do que as minhas, unção mais abundante do que eu recebi. Que Deus os faça crescer mais e mais para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente fica todo bobo, não é não, pastor Dilon? A gente fica todo bobo. Meu Deus, como chegou aqui. Meu pai, eu já posso arrumar as malas, já posso ir embora. Já posso passar o cajado. Requer esforço. Momentos difíceis, mas é compensador. É glorioso. Eu sou pai espiritual. E algumas das vezes eu empresto o púlpito para alguns filhos espirituais. E quando eu sento aí, ou quando eu estou em casa assistindo, não tem como eu torcer para dar errado, para tropeçar em alguma palavra. É inconcebível isso. E alguns deles, quando descem, passam para mim e falam assim: e aí? Como é que foi, paizão? Suando, né? Como é que foi, paizão? Bênção! Bênção, querido! Ou então, eu dou um tapinha nas costas. Ou um tapa na perna. Ou seja, de aprovação. Suponhamos que alguém, um dos filhos não foi bem. Ou em alguns momentos precisa aperfeiçoar alguma coisa. Não posso falar naquela hora, irmãos. Aquele filho está emocionalmente envolvido. Aquele filho, ele está completamente vulnerável. E um pai verdadeiro não abala as estruturas do seu filho. Um pai, ele alimenta. Um pai, ele nutre. Um pai, ele fortalece o seu filho. Passada uma semana, aí sim. Vem cá, filho, senta aqui. Lembra esse texto?
melhore aqui. Corrija aqui. Aperfeiçoe aqui, filho. Porque paternidade espiritual é ensinar. Paternidade espiritual é acompanhar, é impulsionar os seus filhos, viver a dimensão que Deus tem para cada um dos seus filhos. Pais biológicos aqui presentes, pais espirituais aqui presentes, por favor, repita comigo. Eu profetizo que os meus filhos serão melhores do que eu. Agora é para essa frase chegar lá no céu. Eu profetizo que os meus filhos serão melhores do que eu. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Dessa relação de Paulo e Timóteo, nos leva a crer, nos traz o entendimento que nós precisamos gerar filhos espirituais. Se você sair daqui nessa noite com essa frase na tua mente e no teu coração, a minha missão nessa noite foi cumprida. É por isso que Deus vai fazer dessa igreja, a partir dessa conferência, uma igreja revolucionária, que vai revolucionar mais, que vai impactar mais Nova Iguaçu, porque Deus vai nos dar pais espirituais e mães espirituais. E, portanto, vamos cuidar bem dos nossos filhos e das nossas filhas. E também seremos bons filhos. Porque para sermos bons pais, boas mães espirituais, nós precisamos ser bons filhos. Alerta! Luz vermelha! Não podemos, em hipótese alguma, formar filhos espirituais para nós. Aqui dentro, ó, dentro da igreja, nós temos líderes de célula que estão formando filhos espirituais para você. E Deus precisa falar profundamente ao seu coração nessa noite. Sou eu, minha líder, estou precisando disso, minha líder, estou precisando daquele. Sabe aquele líder que ele se sente, aquela líder que se sente a mãezona, o paizão, que tudo é ele. Nós temos que ensinar os membros da nossa célula a depender de Jesus. As ovelhas são do Senhor Jesus. Nós somos apenas um instrumento para ajudar a conduzir essas pessoas a estarem debaixo do verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. E infelizmente, alguns se aproveitam até da situação de bebês, de novos convertidos espirituais para benefícios próprios. Vou ser claro aqui. Mães e pais espirituais que muitas das vezes querem tirar benefícios da ovelha, seja um benefício financeiro, seja um benefício intelectual, um benefício de influência, e isso não pode acontecer, querido. Paternidade espiritual, maternidade espiritual não é tirar, não é sugar ninguém, é oferecer, é se doar em prol de alguém. E é esse o espírito que temos que ter dentro da igreja. O espírito de a gente se disponibilizar, da gente se doar em prol dos outros. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Filhos espirituais saberão reconhecer os verdadeiros pais espirituais que têm. E na hora certa, e no momento certo,
eles vão saber honrar os seus pais e as suas mães espirituais. Eu encerro a minha fala nessa noite de posse de uma ilustração verídica. Um grande pastor, renomado no Brasil e no mundo. Eu ouvi dele dizendo que no início da sua caminhada ministerial, nos primeiros anos ele foi acompanhado pelo seu pai. Pai pastor, penteca. Ele, pastor batista, tradicional. E que no início da sua caminhada, o pai dizia para ele assim: estou sabendo que você está indo pregar lá no norte. Toma aqui, ó, uma fita, um pendrive, se vire, grave e traga a mensagem gravada para eu ouvir. E ele disse: ai de mim se eu não trouxesse a mensagem gravada. Eu ia levar uma senhora bronca. E quando ele retornava, o pai sentava com ele, o pai com um bloco, e o pai dizia para ele: olha, você exagerou aqui. Essa interpretação bíblica não procede. Você interpretou errado aqui. Aqui você foi mais ou menos, aqui você foi regular. E foi assim, nos primeiros anos da vida ministerial daquele jovem pastor. Até que um dia, o pai presidente de uma igreja convidou o filho para pregar. E o filho subiu no púlpito e pregou. E quando o filho acabou de ministrar a palavra, o pai subiu no altar e disse: irmãos, eu vou ter que despregar tudo o que meu filho pregou nessa noite, porque meu filho pregou tudo errado. Aquele jovem pastor disse que ficou muito triste, muito decepcionado. E ele voltou para casa. Ele era solteiro. E ele ficou revoltado com o pai. Entrou para o quarto e começou a chorar. E ele disse: meu pai quebrou as duas pernas, minhas duas pernas. Meu pai quebrou os meus dois braços. Meu pai me destruiu nessa noite. E ele chorou a noite toda, decepcionado. Ele chorou a madrugada. No meio da madrugada, o pai entra dentro do quarto e disse: filho meu filho amado, é melhor teu pai consertar tua pregação errada do que um estranho lá fora fazer isso. Ser filho espiritual é ter a capacidade de suportar altas dores, de ser corrigido, de ser orientado, de ser mentoreado. Eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite: filho aqui, aceite ser corrigido e receba a plena certeza
Receba, tenha convicção que você vai crescer. Você vai crescer ministerialmente. Você vai crescer espiritualmente. Você vai ser bem-sucedido na sua vida espiritual, empresarial e familiar. Não é à toa. Não é à toa que ele é uma das grandes referências no meio evangélico. Ei, essa aliança que está no teu dedo, a joia que está no seu pescoço, brilha, né? É atrativa, né? Mas se eu mostrasse para você ela no seu estado original, você ia dizer, nossa, que coisa horrível. O ouro, no seu estado original, é uma pedra bruta, feia, opaca. Mas para a sua joia brilhar no seu dedo, no seu pescoço, antes ela foi a 500 graus Celsius, ela foi a altas temperaturas. Primeiro o ouro vai a altas temperaturas para ser uma joia reluzente e brilhante depois. Deus quer, filho, filha, que você seja uma joia reluzente, brilhante. Mas não esqueça do processo. Não esqueça das dores. Paulo diz: sinto por vós dores de parto. Eu profetizo, como pai espiritual dos membros da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, como representante de Deus nessa terra e sobre todos os presentes, que a bênção do Senhor te acompanhará, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?